Olá, tudo bem? Vamos continuar então o curso de Numerologia Consciente. Estamos no encontro 12 para falar sobre o número 9. Nós já falamos sobre o número 0 nos primeiros 3, 4 encontros, além de vários conceitos esotéricos que fazem parte do 0. Depois falamos do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e também do 8. Nós estamos então falando justamente dos números puros, que são os números de 1 a 9. Todos os outros números são derivados de 1 a 9. Por exemplo, o número 47 tem o 4, que é puro, e tem o 7. O número 4728 tem o 4, que é puro, tem o 7, tem o 2 e tem o 8. Qualquer número negativo, positivo, potência, fração, números decimais, etc., são números que derivam dos números puros. Por isso que os números puros são a matéria-prima da numerologia, vamos dizer assim. É a base teórica, conceitual de toda a numerologia consciente. Como eu tinha falado para vocês no início dos encontros, a numerologia é um estudo que é encontrado em várias áreas do conhecimento, desde a Kabbalah, a matemática divina, na teosofia, na cosmogênese, na antropogênese, na eubiose, em outras escolas de iniciação. Todos os estudos sérios sobre os números, eles sempre levam a uma linguagem esotérica. Não é o número pelo número, mas o que está por trás do número, ou seja, a força oculta, a hierarquia por trás de cada número. Isso tudo então faz parte da numerologia. E agora que estamos no encontro 12, para falar do 9, nós chegamos então no último número puro. Ele é o último número, ele é o fechamento, nenhum outro número puro alcança o 9, nenhum outro número vem depois do 9. Isso por si só já é um grande mistério, já é algo a ser meditado. Como vocês podem ver, eu trouxe para vocês uma imagem de uma galáxia. Veja que o 9 está aqui, né? Então vamos pensar primeiro na galáxia, né? Tudo vem do pó e tudo volta a ser pó, porém, após uma grande jornada de aquisição de consciência. O 9 é o número do universo. Ele é um número abrangente, ele é um número amplo por natureza. Ele traz o arquétipo do cosmos, que é internamente caótico, porém tende à ordem. Veja que o 9, ele está nas nebulosas, ele está nas supernovas, ele está nas estrelas, ele está no pó cósmico, ele está no espaço, ele está nas galáxias, ele está nas rotações dos corpos a nível macro e também a nível micro, que é uma expressão, né, tanto em cima quanto embaixo. O 9, então, ele está no seu núcleo e ele vai se expandindo. Aqui está o número 9, que é o número 6 ao contrário. Nós que já vimos o número 6, lembram que o número 6 ele vinha e harmonizava os números. Ou seja, era uma força que atuava no nível terreno, no nível da harmonia entre todas as partes. O 9 não. O 9 já é uma concretização cósmica de todas as coisas voltando a ser zero. O 9, então, ele está justamente se sutilizando, voltando a se tornar espírito puro, que é o zero, porém agora com mais consciência. Observem que eu escrevi aqui embaixo um pequeno texto sobre o 9 para nós pensar sobre o universo, pensar sobre o número mais amplo que existe, sobre a poesia da vida. Número 9, que é amplo e universal, é impessoal. Essa é uma característica do 9. Todo o universo é impessoal. Ele não favorece nem desfavorece. Ele não premia nem castiga. O número 9, assim como o universo, é o que é. É regido por leis que são baseadas em uma única lei e toda evolução se processa em partes através do tempo e espaço de forma cíclica. O número 9 é realizador porque ele vai fechar a numerologia, ele vai fechar a manifestação. Ele é público, ou seja, ele é para todos os números que vieram antes dele. Ele fecha de forma pública. Ele é compreensivo porque ele tem um pouquinho de cada número que veio antes, então ele atinge um grau de compreensão muito grande. Justo, que é a herança do 8, e inspirador. O 9 traz uma força que ajuda, que auxilia todos os números que vieram antes dele.
Ao ajudar o outro, o 9 acaba se autoajudando para fechar a manifestação, a obra do Eterno na face da Terra. Sem barreiras ou preconceitos, está para tudo e para todos. Não há nenhuma porta que o 9 não penetre, não há nenhum espaço que o 9 não preencha. Focado na realização, na doação e no bem comum. Observem, fechamento, finalização, concretização. O número 9 é aquele que vem para concretizar toda a obra. Tudo que faltou, se é que faltou algo, já que já passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, se faltou alguma coisa, certamente é o 9 que vai fechar. E o fim que o 9 traz é um fim glorioso com chave de ouro. Artístico e sensível, empático, arquétipo do universo, das estrelas, do término de algo para início de outro. Na hierarquia humana, nós visualizamos o 9, apesar de seus mistérios, no sentido de compreensão. As pessoas que têm o 9 muito forte nos triângulos numéricos, elas acabam atingindo um grau de compreensão do outro, do universo, da manifestação, de forma muito singular, muito característica do 9. A ajuda sincera e descomprometida, essa ajuda do 9 é aquela doação, né? É aquele ponto em que a pessoa já não quer mais pedir nada. Está na hora dela doar-se, está na hora dela compartilhar o que ela tem. Assim como o número 2, que compartilha para unir, o número 6, que harmoniza e também compartilha afeto, o número 9, então, ele ajuda, ele traz, ele auxilia os outros números e ao mesmo tempo acaba se auxiliando, resolvendo a si mesmo, porque é um grande fechamento. O número 9 traz a palavra impessoalidade, então as pessoas que têm o 9 muito forte, elas têm uma característica de serem impessoais. Assim como é o 5, né, que acaba sendo muito leve, o 9 ele acaba sendo muito impessoal. Ou seja, ele mantém uma certa distância perante todos, porque ele é neutro. Ele é o único número, talvez, neutro. Os números ímpares são, por definição, números que têm a polaridade positiva, que têm o conceito da atividade, do impulso, e os números pares têm, por definição conceitual, a polaridade negativa no sentido de passividade, de dar forma ao conteúdo. E o 9, então, sendo um fechamento cósmico, ele acaba se tornando um número neutro, ou melhor, tanto positivo quanto negativo e por isso impessoal. Amplitude, tudo que chega no 9 é muito amplo, é muito universal, é para todos, é para todos os momentos, para grandes multidões, grandes questões, globalismo, humanismo, questões sociais, questões que envolvem muitas pessoas. O 9, quando manifestado pelo ser humano, que é um portador, né, de números, ele se manifesta sempre de forma muito ampla, pensa para muitos, faz para muitos, deixa um legado para muitos, ou pelo menos com grande qualidade. Também traz o número 9 uma intuição já aflorada. A intuição faz parte do plano búdico e está acessível a todos os seres, porém o 9 no ser humano já traz essa pessoa, de uma certa forma, ela já tem uma caminhada na espiritualidade, na sua existência, e então a intuição fica aflorada, naturalmente. Claro que depende dela, então, fazer bom uso dessa intuição para ter decisões acertadas. O número 9 vai envolver o coletivo, assim como o número 6, né? O número 2 e o número 6 são de grupos, o 2 é de grupos pessoais, e de parcerias, o número 6 da comunidade e o número 9 do coletivo público, como está escrito aqui. O 9 é um grande prestador de serviços, prestativo, atencioso, pronto para fazer e acontecer, assim como o número 1, né? Por
incrível que pareça, o 1 é aquele que abre caminhos e o 9 fecha caminhos. O 1 é ativo, o 9 também é ativo. O 1 começa, o 9 termina. O 1 inicia, o 9 concretiza. Eles estão bem distantes um do outro, porém, se você colocar o 0 do lado do 1, você acaba tendo o número 10, que fica logo em seguida do 9, né? Então, o número 1 ele está muito longe do 9, mas se ele tiver um 0, ou seja, se ele tiver a consciência ao lado dele, ele fica bem pertinho do 9. Generosidade. O 9 no ser humano se manifesta com muita generosidade. E, além disso, eu coloquei aqui a palavra humanismo. Humanismo no seu mais alto grau, né? Que seria o altruísmo, seria altas emoções, com uma mente concreta, leve, solta, abstrata, permeada pela intuição, manifestando a vontade divina no ser humano. O número 9, ele tem como característica, inclusive isso é falado muito no tarô, de ser o número da iniciação, ou melhor, do peregrino que começa a iniciar-se no caminho dos conhecimentos ocultos, no caminho dos mistérios, no caminho da espiritualidade real, da iniciação real. O ermitão, né, o arcano 9, traz essa característica. Ele já passou por muitos caminhos, ele já vivenciou muitas coisas, ele já acertou e já errou, porém, está na hora dele fazer esse trajeto aqui, onde ele está, fazer uma introspecção interna, assim como fez o 7 através da lei do 8, e a partir disso se verticalizar até atingir a consciência do 0 que está aqui. Ok? Esse, então, o número 9 pelo ser humano. Depois do 9, nós chegamos no 10. A tetractis, ou o triângulo perfeito, que era utilizado na escola pitagórica e também muito comentado por mestres como Helena Petrovna Blavatsky e o professor Henrique José de Souza, assim como outros, a tetractis ela traz o princípio do número 10. Observe, nós temos aqui o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Quando você soma os 4 primeiros números da manifestação, ou seja, a causa das causas, a polaridade, a manifestação trina e o quaternário inferior, você chega então no número 10, que é um número que tem os seus mistérios, entre eles é a chegada da mônada que começou no 0, passou por todas essas manifestações e chegou então no 10. Veja que esse 0 que está aqui, ele é o 0 que começou a jornada. Porém, eles já não são iguais. Esse 0, vamos supor, ele tinha um nível de consciência específico. Aqui, ele já tem outro nível de consciência. Por isso que vale a pena a caminhada, né? Porque o caminhante se transforma juntamente com o caminho. Então eu deixo para vocês a tetractis para a meditação. Ela encerra vários conceitos esotéricos. É o triângulo perfeito da escola pitagórica da Grécia Antiga, ou melhor, na Itália, né, 500, 400 anos antes de Cristo. E ela traz em si vários mistérios, entre eles da criação, da emanação, da manifestação e da densidade máxima, que é o número 4, que é justamente o plano, ou melhor, o dia da criação que nós estamos. Nós estamos no 4º globo, na 5ª raça-mãe, entre a 5ª sub-raça e a 6ª sub-raça. Ou seja, nós estamos no 8º ramo racial para iniciar a 6ª sub-raça. Para quem gosta disso, isso se chama cosmogênese e você acaba estudando a cosmogênese numa escola de iniciação séria, ok? Justamente para realizar o 9 dentro de ti, ou para realizar o 7, que é por simplesmente o conhecimento, a sabedoria, ou por qualquer outro número. Depende então dos teus triângulos numéricos para você vivenciar o seu caminho nesta vida. Para encerrar, a partir desse momento que nós já falamos de todos os números puros,
eu vou deixar para vocês disponível o que eu chamo de guia prático de numerologia consciente. Ao invés de deixar uma apostila para vocês, como eu tenho deixado em todos os encontros, a partir deste encontro, do encontro que nós falamos do número 9, eu vou deixar disponível para download. Esse guia prático de numerologia, então, ele traz todo o conteúdo do nosso curso de numerologia consciente, toda a parte teórica, e também nesse guia já está escrito como se calcula os triângulos numéricos, o triângulo da personalidade e o triângulo da vida. Um triângulo para baixo e um triângulo para cima com o núcleo no centro. Eu vou deixar já disponível para download para você ler, se você tiver interesse. Aqui tem todo o conteúdo que nós vimos até agora e outras informações, e também já tem a parte prática para você já ler e estudar. Nos próximos vídeos, então, eu vou ir para a parte prática da numerologia consciente, que já está escrita neste guia prático, ok? Eu desejo que o curso de numerologia consciente tenha sido útil para você até o momento, e se você quiser continuar, então nós vamos entrar na parte prática, no cálculo dos triângulos numéricos a partir dos conceitos que eu já trouxe para você da numerologia consciente, ok? Para encerrar, então, eu deixo essa imagem do número 9. Ela não é uma imagem perfeita, porque tem muitos degraus, mas a minha referência aqui seria a escada de Jacó, que é uma escada bíblica, que tem várias referências no esoterismo. A escada de Jacó teria 9 graus, que seria então o caminho de iniciação do peregrino. Essa escada, ela, como diz a iniciação, cada um faz a sua própria iniciação. A iniciação não tem fim, só tem início, né? Todo iniciado começou, mas ainda não terminou, e ela leva então para o infinito, ela leva para o mais alto dos céus, ela leva para o mais alto dos cumes das montanhas, ok? Eu desejo para você então uma excelente reflexão a partir de todo o nosso curso. Peço para você meditar sobre tudo aquilo que a gente já trabalhou nos outros encontros. A partir do próximo encontro, então, nós entramos na parte prática, para aqueles que se interessam pela parte prática, que é baseada, então, na alma de cada um. Eu vou trazer para vocês técnicas de cálculo dos triângulos numéricos, que, na verdade, é uma identificação anímica da pessoa, né? Não vamos falar necessariamente do espírito e nem do corpo físico vital. Nós vamos falar das tendências positivas e das tendências negativas de cada um. Lembrando que a numerologia, por definição, é uma ciência da área esotérica de autoconhecimento. Para encerrar esse encontro, eu vou deixar para vocês um vídeo que fala dos mistérios do 9 através da matemática e da geometria, ok? Um fraterno abraço e até o próximo encontro. Wow.